Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Em um último dia repleto de dor e sofrimento, testemunhe a injusta condenação à morte do Filho de Deus. Hoje, vamos recapitular o filme chamado A Paixão de Cristo. Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. Pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 700 anos antes de Cristo. Numa noite de lua cheia no jardim do Getsêmani, Jesus solicita aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que vigiem enquanto ele ora. Contudo, os apóstolos percebem uma mudança em Jesus. Ele aparenta estar perturbado. Ao dialogar com seu pai, solicita que o mesmo se levante e o defenda das armadilhas preparadas contra ele. Nesse momento, Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o havia traído, revelando sua localização em troca de meras 30 moedas de prata. Naquele momento, Satanás apareceu, argumentando que nenhum homem poderia suportar o peso de todos os pecados do mundo, considerando-o um fardo demasiadamente pesado. Jesus, em oração, solicita que afaste todo o mal. Embora Jesus tivesse o poder de fazer qualquer coisa, ele aceitou a vontade de seu Pai. Subsequentemente, uma serpente emerge do disfarce de Satanás, e Jesus repreende Satanás, esmagando a cabeça da serpente. Posteriormente, Judas chega acompanhado por vários soldados, os quais estavam ali para prender Jesus. Apesar de suas ações, Judas demonstra coragem ao beijar o rosto do mestre, um gesto que simboliza a traição. Nesse momento, os soldados prendem Jesus. Os apóstolos naturalmente defendem o Messias, resultando em um conflito no qual Pedro, usando sua adaga, fere a orelha de Malco, o comandante dos guardas. Enquanto os demais discípulos fogem, Jesus cura a ferida de Malco e repreende Pedro, declarando que aquele que vive pela espada morrerá. Os soldados procedem à captura de Jesus, enquanto o comandante dos soldados, Malco, manifesta dúvidas se o que estava fazendo era realmente a coisa certa. Enfim, os soldados levam Jesus e espancam-no no caminho para o Sinédrio. Judas, observando passivamente, percebe que algo demoníaco estava atrás dele. Ao despertar do sono, Maria sente que algo está errado e fala com Madalena. Inesperadamente, João irrompe em seu aposento para comunicar-lhe sobre a prisão de Jesus. Logo depois, eles se reúnem com Pedro, que havia seguido Jesus e seus captores. Maria, angustiada, relata a 2 soldados romanos recém-chegados que Caifás ordenou a detenção de um homem inocente. Contudo, um guarda do templo interrompe suas palavras, alegando que ela enlouqueceu e que o indivíduo em questão é um criminoso. Percebendo a gravidade da situação, o soldado romano decide informar imediatamente Pilatos, o governador romano da Judéia. Maria, como qualquer mãe preocupada, destacava-se pela convicção de que seu filho é a alma mais pura que existia, evidenciando isso mesmo nos detalhes, como quando ele construía uma mesa, realizando tal feito com notável delicadeza. Caifás preside o julgamento no qual membros do conselho formulam acusações falsas. Algumas testemunhas afirmam que Jesus expulsava demônios com auxílio de outros demônios. Outro depoimento alega que Jesus se autoproclamava rei da Judéia, enquanto um terceiro afirma que ele afirmou que é o Filho de Deus. Além disso, foi mencionado que Jesus teria dito que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Certos sacerdotes que discretamente apoiam Jesus e se opõem ao julgamento são expulsos do tribunal. Por fim, uma testemunha destaca que Jesus afirmou que caso não comessem de sua carne e não bebessem de seu sangue, não alcançariam a vida eterna. Posteriormente, Caifás restabeleceu a ordem e perguntou a Jesus se ele realmente é o Messias. Jesus revela a todos que verás o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Com isso, Caifás, enfurecido, rasgou suas vestes, acusando Jesus de blasfêmia. A multidão, ecoando a condenação, clamou pela morte do blasfemador. Enquanto Jesus é brutalmente espancado, Pedro foi reconhecido por um homem que o acusou de ser um seguidor de Jesus. Apesar da negação inicial de Pedro, outro indivíduo reforçou a acusação, levando-o a negar novamente. Uma mulher insistiu, e Pedro negou pela 3ª vez. Esse evento fez Pedro perceber que as palavras previamente proferidas por Jesus haviam se cumprido. Na última ceia, Pedro disse a Jesus que sempre o seguiria, fosse ele para a prisão ou para a própria morte. Jesus, por sua vez, lhe disse que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele o negaria 3 vezes. Pedro saiu do local em pranto e, ao encontrar Maria, buscou seu perdão, reconhecendo o doloroso fato de ter negado Jesus. Enquanto isso, Judas, sobrecarregado pelo remorso,
busca redimir-se ao tentar devolver o saco de moedas para libertar Jesus. Contudo, sua oferta é recusada pelos sacerdotes, resultando em um ato de desespero em que Judas lança o saco de moedas amaldiçoado em direção a eles e se retira. No exterior, ele é atormentado por duas figuras inicialmente percebidas como crianças, mas que, para seu horror, revelam-se demônios que o atormentam incessantemente. Sem orientação, Judas recorre a uma corda retirada do cadáver apodrecido de um burro, utilizando-a para pôr fim à sua própria vida. Nesse ínterim, a esposa de Pilatos, Cláudia, solicita a ele que evite condenar o galileu, argumentando que ele é uma figura santa. Considerando tal apelo, Pilatos dirigiu-se para verificar a natureza da demanda. Ao deparar-se com Jesus espancado, Pilatos indaga por que havia sido castigado antes mesmo de ser julgado. Caifás responde, sustentando que Jesus é um criminoso e que somente ele possui o poder para sentenciá-lo à morte. Pilatos inquiriu sobre o suposto crime de Jesus, ao que Caifás alegou que ele ensinava doutrinas repugnantes. Isso causou estranheza a Pilatos, considerando que poucos dias antes, Jesus foi aclamado em Jerusalém. Um membro do conselho interrompe, enfatizando que Jesus liderava uma seita perigosa que o proclamava como o Messias, além de proibir seus seguidores de pagarem tributo ao imperador César. Diante disso, Pilatos solicita a presença do prisioneiro para interrogatório. Pilatos questiona Jesus sobre ser o rei dos judeus. Ele responde que seu reino não é deste mundo, e caso fosse, seus seguidores não permitiriam que ele fosse entregue. Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Após um período de considerável duração, Pilatos emergiu e comunicou que não havia descoberto qualquer delito em Jesus. No entanto, diante da insistência indignada da multidão por sua condenação, Pilatos recusou-se, apontando que Jesus era um cidadão da Galileia e, portanto, sujeito à jurisdição do rei Herodes Antipas. Consequentemente, sugeriu que qualquer julgamento subsequente caberia à autoridade de Herodes sobre a região da Galileia. Herodes, emocionado, fez várias perguntas a Jesus. Se foi ele quem ressuscitou os mortos, aquele que devolveu a visão aos cegos, e se ele é realmente o Messias. Jesus não respondeu. Então, Herodes começou a rir e concluiu que este não era um criminoso, mas apenas alguém desequilibrado. Retornando a Pilatos, sua esposa expressou que somente poderia discernir a verdade ao ouvi-la e afirmou que sabia que Jesus não mentia, portanto, ele não deveria condená-lo. Em resposta, Pilatos explicou que havia suprimido rebeliões ao longo dos anos e reconheceu que se deixasse de punir Jesus, uma rebelião poderia eclodir, resultando na exigência do imperador pela sua própria cabeça. Naquele momento, o povo retornou, manifestando o desejo de que Jesus fosse crucificado. Pilatos declarou que nem ele nem o rei Herodes haviam encontrado qualquer crime nele, portanto, não tomaria essa decisão. Em vez disso, propôs liberar um criminoso, como era feito anualmente. Pilatos então apresentou à multidão a opção de libertar Jesus ou o violento criminoso Barrabás. A multidão exigiu a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Pilatos, numa última tentativa de apaziguar a multidão, perguntou novamente, e a multidão escolheu Barrabás. Para tentar satisfazer a multidão, Pilatos ordenou que Jesus fosse apenas açoitado. Após isso, Jesus foi levado para ser chicoteado, um dos castigos mais severos. Depois de receber várias chicotadas, os soldados interromperam, mas ao vê-lo levantar novamente, decidiram intensificar o castigo, empregando ferramentas terríveis. Ao testemunharem o ocorrido, todos ficaram em estado de choque, porém foi Maria quem, sem dúvida, demonstrou maior angústia. Naquele momento, Satanás, segurando um bebê nos braços, aproximou-se de Jesus, insinuando que, ao contrário de Deus, ele cuidava do seu filho. Enquanto estava no chão, Jesus lembrou-se de quando havia lavado os pés de seus discípulos e lhes ensinado que, se o mundo os odiasse, deveriam recordar-se de que o mundo o havia odiado primeiro. Ele também lhes disse: "Se me perseguiram, vos perseguirão. Portanto, não deveriam temer, pois em breve o Consolador revelará a verdade sobre o Pai." Após vários minutos, Jesus foi removido do local e só para se livrar do fato de o chamarem de rei, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Jesus, ensanguentado, foi apresentado a Pilatos e à multidão. No entanto, Caifás, com o apoio verbal da multidão, persistiu em exigir a crucificação de Jesus. Pilatos solicitou que Jesus dialogasse com ele e o informou de sua autoridade para crucificá-lo ou libertá-lo. Jesus respondeu que tal autoridade não lhe era conferida, a menos que fosse concedida de cima.
Diante da crescente agitação da multidão e buscando evitar uma revolta, Pilatos, relutantemente, ordenou a crucificação de Jesus, enquanto simbolicamente lavava as mãos para se eximir da culpa. Jesus é então obrigado a carregar uma pesada cruz de madeira no trajeto até o Calvário, enquanto Satanás observa o sofrimento de Jesus com um prazer sádico. Durante todo o percurso, Jesus é continuamente insultado e agredido pelos guardas e pela multidão enfurecida. Após alguns metros, ele caiu. Os soldados o obrigaram a se levantar e, usando todas as suas forças, Jesus prosseguiu em seu caminho, apesar da longa distância. A cada passo, a cruz tornava-se mais pesada, enquanto o abuso persistia. Ele caiu pela segunda vez. Ao ver Jesus, Maria não pôde deixar de recordar uma de suas quedas na infância e imediatamente aproximou-se para confortá-lo. Jesus disse-lhe: "Vê, mãe, eu renovo todas as coisas." Jesus prosseguiu, porém ele caiu novamente. Alguns soldados tentaram forçá-lo a se levantar, mas o comandante questionou se eles estavam cegos, pois era evidente que ele não conseguia mais continuar. Ao ouvir isso, eles solicitaram a um homem chamado Simão de Cirene que ajudasse a carregar a cruz. Simão inicialmente recusou, mas os soldados o obrigaram. Após um tempo, Jesus caiu novamente. Desta vez, uma jovem com véu aproximou-se e enxugou-lhe o rosto. Num instante, várias pessoas avançaram para agredir Jesus. Ao presenciar isso, Simão interveio, gritando para que parassem. Ele advertiu que se os soldados não cessassem com aquela violência, ele se recusaria a continuar carregando a cruz. A caminhada prosseguiu até o Monte Calvário, onde Jesus, há muito tempo, ensinava sobre o amor aos inimigos e a oração pelos que vos perseguem. Ele também declarou ser o bom pastor, disposto a dar a vida por suas ovelhas. Enfatizou que quando chegasse o momento, ninguém tiraria sua vida, mas ele a entregaria de boa vontade, pois possuía a autoridade para dar e para retomá-la. Este mandamento vem de seu Pai. Na última ceia, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, ensinando que não há amor maior do que dar a vida pelos amigos. Ele comunicou que logo partiria para um lugar onde eles não poderiam acompanhá-lo. O mandamento que Jesus deixou foi o de amarem uns aos outros e reconhecerem que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Jesus tomou o pão e disse: "Tome e coma. Isto é o meu corpo que será dado por você." E da mesma forma tomou o vinho, dizendo: "Tome e beba, pois este é o meu sangue derramado por você e por muitos outros para o perdão dos pecados. Façam isso em memória de mim." No desfecho da jornada, na presença de sua mãe Maria, de Madalena, de João e de muitas outras testemunhas, Jesus é crucificado. Em um gesto de perdão, Jesus pede ao Pai que perdoe aqueles que o crucificam, pois não sabem o que fazem. Dimas, o ladrão, reconhece seus pecados diante de Jesus, e este lhe concede o perdão, assegurando-lhe que em breve estará no paraíso. Logo o tempo começa a mudar, e as pessoas começam a ir embora. Sucumbindo às feridas, Jesus entrega seu espírito e falece. Uma única gota de chuva cai do céu, desencadeando um terremoto que danifica o templo e rasga o véu que cobre o Santo dos Santos ao meio. Os soldados percebem que Jesus está morto. No entanto, um soldado perfura seu corpo com uma lança, da qual jorra água. Enquanto isso, Satanás grita em derrota nas profundezas do inferno. O corpo de Jesus é retirado da cruz e sepultado. 3 dias depois, Jesus ressuscita dos mortos e emerge do túmulo, exibindo as perfurações visíveis em suas mãos. Espero que tenham gostado. Até a próxima.